Olá, minhas queridas, meus queridos, que a luz esteja com vocês de forma especial, hoje e sempre. Estamos aqui mais uma vez falando de espiritualidade, amor, sobre a vida, né? Aqui no Instituto Ivan Martins, onde acontece toda quinta-feira o Consciência Paranormal, né? Que bom estar com vocês, né? Lembrando que aqui não tem mestres, somos todos alunos, viajores do tempo, do espaço, não é isso? E como disse Sócrates, o filósofo, só sei que nada sei. Então, a proposta é a seguinte: vamos aprender juntos, vamos caminhar juntos nessa estrada, né? Nessa missão. E antes de apresentar minha convidada de hoje, eu queria saber uma coisa: vocês já estão inscritos no meu canal, no Instituto Ivan Martins, onde acontece o Consciência Paranormal? Já? Já estão inscritos? Gente, olha, convida a vizinha, a família, aquela amiga, aquele amigo, aquela prima, né? Vamos convidar todo mundo, se inscreva, gente. É uma atitude rápida, mas que faz toda a diferença, né? Nós precisamos de semeadores de luz. E só assim que a gente semeia a luz. Se você simplesmente nos assiste, nos ouve e tal, né? E fica só para você, nós não estamos crescendo, não estamos, né, semeando. E nós viemos aqui como abelhinhas, não é isso? Semear luz para colher luz e voltar para a grande luz que é o nosso Criador. Então vamos, né, compartilhar, vamos chamar todo mundo, que eu acho que, eu creio, né? Eu não gosto de achar nada, eu gosto de crer. Eu creio que esse seja o caminho para todos nós, certo? Sempre peneirando tudo, sempre pegando aquilo que realmente fizer sentido para sua vida, para você, né? Por isso Deus deu 2 ouvidos, uma boca, né? Para a gente ouvir mais, para a gente, né? E tentar se encontrar ali, ver o que a gente pode encontrar para melhorar a cada dia. Gente, minha convidada de hoje, ela é escritora, com vários livros psicografados e publicados, que é mais importante, mais interessante, né? Porque não é fácil publicar no Brasil, não é isso? Aliás, hoje acho que em nenhuma parte do mundo, viu? Porque, né, as pessoas estão lendo menos, ou outras pesquisas dizem que estão voltando a ler, mas o importante é que vocês continuem lendo para que escritores, seja ele de que linha for, né, possam continuar suas publicações, enfim, isso é muito importante. Gente, é o seguinte, ela é doutora em teologia, ela também é numeróloga, médium cósmica, passou pelo xamanismo. A gente não passa, a gente vivencia e fica ali né, uma pontinha dentro da gente. Eu, como xamã, tenho o maior respeito por esse trabalho. Ela é cofundadora da Escola de Médiuns Cavaleiros da Luz e é criadora da filosofia universalista no Brasil. Aqui vocês já me viram conversar, bater um papo com vários universalistas. Isso é de uma importância tremenda, né? É aquilo que eu sempre coloco para vocês: Deus está em todos os lugares, com todos os nomes, com todas as formas, com todas as cores, não é? O que separa Deus de um e o Deus do outro é a ignorância, né? É a estupidez de achar que é dono de alguma verdade. Gente, eu tenho assim um prazer imenso, né, de conversar com essa minha querida, esse encontro de alma que eu tive há, há cerca de um ano mais ou menos, que nós nos conhecemos. E da minha parte foi amor à primeira vista, né? Minha querida Suzy Maria. Que bom ter você conosco. Obrigado, gratidão por aceitar esse convite. A gente sabe da sua correria, do seu corre. Gratidão por estar aqui. Uma honra estar com o Instituto Ivan Martins e agora diante de Ivan Martins, alguém que eu sou fã incondicional pela sua história, pela sua luz e pelo que você fala e faz. Não é só falar, é fazer. Eu sou realmente sua fã. É um prazer estar aqui. Mas isso é uma honra, né, gente? Suzy Maria falar que é minha fã já é bastante, pode acreditar, e eu estou muito feliz com isso. Feliz com você aqui para a gente seguir, né, essa nossa história, né? Seja muito bem-vinda 1 milhão de vezes e continuar a nossa história nesse caminho da espiritualidade, onde a gente encontra, né, tanta gente dizendo tantas coisas hoje, não é, Suzy? Estão falando, eu tenho uma precaução com o que estão falando. Quando estão pregando coisas de luz e que nos dão esperança, a gente bate palma, escuta e multiplica. Claro. Mas tem muito espiritualista hoje realmente pregando um mundo de desafeto, um mundo
que não tem luz, que não tem esperança. Então estão falando demais. Isso entristece o coração de quem é tão positivo quanto eu. Incomoda. Incomoda. O fato é que incomoda. E sabe, Ivan, tem algo interessante. Tem pessoas que gostam da pregação da coisa ruim, mas eu não sou dessa linha. Eu prefiro a minha linha, que eu aprendi com o mestre Paulo do Brasil, que é uma linha de mansidão. Nós podemos fazer um mundo melhor trabalhando, honrando aquilo que você faz e fala, mas levando luz, levando esperança e oportunidade para todo mundo. Deus nos deu os olhos para que a gente observasse a beleza. Mas como é difícil para o ser humano observar o que é belo, não é? Então ele vai buscar a escuridão, porque daí ele não tem obrigação de ver nada, né? E ele reduz a responsabilidade. Reduz. Na sombra, na nossa própria sombra e escuridão, a tendência é buscar um culpado terceiro, fora de nós. E fica mais fácil. Fica mais fácil. Só que não é efetivo. Quando eu penso a linha da eternidade, dá até medo, né? Ah, claro. Porque é eterno. Penso assim, nossa, isso não vai durar. Dentro do eterno não pode durar para sempre. Eu jogar sempre a responsabilidade num terceiro. É aquela história, né? É aquela história. Se eu não estou bem comigo, não estou bem com você, não estou bem com ninguém. Não é? Vamos ver quanto o mundo está lascado para eu poder me sentir melhor. Porque se eu puder ver um defeito maior no outro, eu vou achar que eu sou um santo, né? Sabe que você falou de algo? Depende com que eu me comparo. Claro. Eu fico maravilhosa. Mas realmente essa linha tênue, né, que separa o que é o positivo do que é o negativo, e é algo muito interessante. Há uma tendência humana também, não estou falando disso que isso é você que está escutando, mas há uma tendência humana, na psique humana, que se alguém está muito acima de mim e está bem, é trazer ele para minha linha para baixo e não me elevar até aquela linha da prosperidade, da abundância, da felicidade que a pessoa está. E nós precisamos fazer isso. Parar de jogar pedra para derrubar quem está lá em cima e subir também. Essas pessoas buscam isso, né, Suzy? As pessoas buscam isso, é aquela história. A pessoa está com uma dificuldade no relacionamento, ela vai perguntar, ela vai tentar consolo com alguém que não tem relacionamentos, alguém que não consegue se relacionar, com alguém que já teve 30 casamentos fracassados, né? Oi, tudo bom, Rafael? Que não Testando. foram boas. Essa pessoa não tem que trazer legal? Tem pessoa. Nossa, você falou algo grandioso. Respondi isso ontem ainda para alguém. A pessoa falou que era uma pobreza moral se você perde alguém como um pai, uma mãe, e fica enlutado, e fica triste. E a pessoa usou exatamente esse termo, pobreza moral. Eu falei, é porque ele nunca teve um filho. Porque a partir do momento que ele nunca amou alguém o suficiente para falar, eu não quero perder. Então não é pobreza moral, é saudade. Eu falo isso, meu pai partiu, e elas falam para mim, se você que é espírita, como você sentiu a partir do seu pai? Sofri muito, porque eu não gostaria que ele tivesse ido. Claro. Mas eu sei que ele está bem, até porque ele tinha uma espiritualidade muito forte, para mim um homem muito íntegro. Isso não quer dizer que eu não vou chorar, a saudade dele, eu estou enlutada, sim. Isso não me deixa menos ou mais espírita. Sim. Mas é interessante isso, de como as pessoas enxergam esse mundo nosso hoje. Existe uma cobrança sobre nós espiritualistas que nós não podemos ter sentimento. Não é? Chico Xavier, que para mim e acho que para metade do país ou mais é o grande, é a referência e vai ser eternamente, ninguém vai substituí-lo. Não. Para mim é intocável. Não adianta esse, aquele ou aquele. Tem maravilhosos? Tem. Mas ele acabou. Né? E ele dizia o seguinte, ele dizia assim, não com essas palavras, mas a ideia é essa. O conhecimento não traz falta de sensibilidade. Certo. Né? Então é normal que as pessoas sintam. Não é o que é anormal, é que mantenha o desespero indefinidamente. Isso. E perder essa fé também. Como eu falei, meu pai, eu sei que ele está bem. Eu acredito nessa vida após vida. Aliás, 90% do planeta, das religiões, acreditam na vida após vida. Ele, como um católico, como eu disse, muito espiritualizado, eu sei que está bem. Mas eu não gostaria de ter a saudade que eu sinto dele. E isso é sensibilidade. Saudade dói pra caramba, né? Dói. Saudade de quem a gente ama, que a gente não tem saudade de quem não ama. É verdade. Sabe, Ivan, mexendo agora com a alma das pessoas para pensar um pouco mais profundamente. Às vezes,
a gente considera que alguém é teu inimigo, ou te humilhou, te fez algum mal que você não tem ele como amigo na mente e não esquece ele. É porque ele é importante para você. Porque quem a gente não ama, a gente desconsidera. E aí a gente fica naquela busca, né, de entendimento com aquela pessoa, de falar daquela pessoa. Observa, se você está falando muito mal de alguém e essa pessoa está vivendo na tua vida, ela é importante para você. Porque aquilo que não é importante, a gente descarta. A gente descarta. Eu estive recentemente num podcast com o Alexandre, no canal IG, no Selic, que é um querido. Beijo pra você, Alexandre. Queridíssimo, né? Assim como o Ale, assim como o guru da rádio, que eu conheci na rádio, conheci no Paranormal Experience, eu já estive umas 2 vezes. Um beijo pra vocês, você sabe que eu sou apaixonado, né, por esses caras, né, que são incríveis realmente. Mas eu tive com o Alex nesse podcast no Se Ligue, que é um canal do IG, tá, um canal super importante. E lá eu encontrei com um ator, né, muito querido, que agora o nome não vai me vir à cabeça, porque eu sou péssimo com nomes, mas ele faz Chico Xavier o Pietro. No teatro. Não, desculpa, não é o Pietro. Eu assisti ele. É o Pietro, já faz André Luiz. Desculpa. Eu agora me deu um branco, mas eu vou lembrar até o final. Eu assisti Eu vou lembrar do nome do ator. Até o final eu lembro do nome do ator. Inclusive é um queridíssimo também. E ele me faz ele me traz uma surpresa numa certa altura, quando ele vai se apresentar. Nós éramos 3 convidados. Eu, ele e um outro espiritualista também, que esteve comigo semana passada, queridíssimo também, o Giovanni, da Ayahuasca, um queridíssimo. Ele me tira da mochila o quê? O óculos, o bonezinho de quem? Do Chico Xavier. Do Chico Xavier. O filho do Chico deu para ele quando ele foi fazer a pesquisa do espetáculo. Gente, é aquela história, idolatria? Não. Mas aquilo encheu a sala de energia. Aquilo é orgulho, é respeito. Encheu a sala de energia, todo mundo ficou muito emocionado, né? Que lindo. Né? E Chico trazia isso pra gente, né? Na vida. João Signorelli, exatamente. Meu querido João, ó. Isso. Beijo, João. Um queridíssimo, né? Me dá uns brancos às vezes, mas depois volta. E então você vê que a gente tem essa sensibilidade. Quer dizer, vai lamentar a ida do Chico? Não tinha como. Viveu uma vida longa, de muito trabalho, mas a gente sente saudade. Isso, era a hora dele partir. Mas isso não tira de nós o choro. A emoção. A lembrança. Isso. E a gente poder falar para sempre de alguém que viveu aqui. Isso é muito. Sabe que isso é muito real. Às vezes a gente fala de seres que ou estão fora da Terra, ou que alguém se inspirou, recebeu, canalizou, ou que viveu há muito tempo atrás, falar do Augustinho lá do ano 400 e poucos depois de Cristo. Mas não, Chico Xavier é da nossa era, é do nosso tempo. Eu estive com ele. Isso. Então não tem jeito, é nosso, né? É nosso. E a gente sentiu o calor, sentiu, né? Sentiu eu acho o abraço. Que é o que há de mais brasileiro, porque Chico reúne a simplicidade, a servidão, o trabalho e a humildade. Tudo junto, né? Com uma capacidade espiritualista sem igual. Uma das poucas pessoas que conseguiu falar de amor e não ser perseguido, você acha? Ele foi perseguido, só falou de amor, foi perseguido. Ainda foi perseguido. Ele foi, e quando ele tinha o quê? Antes dos 40 anos, ele era ameaçado de ser preso, né? O tempo inteiro, ser preso como um maluco, como alguém que desvia o povo brasileiro da real missão do povo brasileiro. Ele foi muito perseguido, muito. Sabe que hoje a gente tem que fazer um disclaimer maravilhoso. Hoje a gente pode falar com liberdade. Mas eu fico pensando, Chico Xavier em 1930, 1940, falando de espiritismo. Não, vamos imaginar ele nos anos 60, 70, quando ele vai no Pinga Fogo lá, naquele programa de rádio, e que tentam execrá-lo. Foi. Os jornalistas foram preparados com a ideia. Mas o bonito é que eles começam com essa intenção, mas é bonito reconhecer que ao longo do caminho daquele programa, que durou, o normal parece que era 2 horas, durou 5, 6 horas, teve mais de um episódio, mas o bonito é os jornalistas mesmo compreenderem que eles estavam falando com alguém de uma inteligência diferente.
E o público vivendo na época uma não liberdade de expressão, uma não liberdade. Era uma época dura no mundo. Era uma época dura no mundo. É isso mesmo. E de repente alguém falando de liberdade, de amor, falando de luz, né? A luz é sempre aquela história, um pontinho de luz serve como referência dentro de uma imensa escuridão. Um pontinho de luz. Mas, na sua opinião, o que faz com que as pessoas procurem tanto a não graça? Porque eu não gosto de falar o contrário da graça. Por que as pessoas procuram a não graça, a não luz? Por que vem de tanto notícia ruim? Por que vem de tanto a perseguição, o preconceito, o racismo e tantas coisas que fogem, né? Porque não me diga que o mal possa gerar o bem. Isso, para mim, é incompreensível. Não, Teologicamente, é incompreensível. Como é que a gente fala? É um paradoxo. É um paradoxo, não dá. Tem como. Né? Assim como o bem não pode gerar o mal. Isso. Como as pessoas podem pregar, podem se declarar, se confessar um espírita, um espiritualista, e ao mesmo tempo buscar tanto a escuridão? Na sua opinião? Na minha opinião, eu vou falar em 2 pontos. O primeiro ponto é que ninguém toma uma atitude que não esteja num desses 3 pontos. Esse é o primeiro argumento. Ou você faz algo por inocência, ou ignorância, que a gente fala, falta de conhecimento, desculpa, ou fala em segundo ponto, por maldade. Então você pode falar por inocência ou ignorância, por maldade ou por total desconhecimento do fato. Só tem essas 3 possibilidades. Fora essas, você também pode fazer algo por bondade, mas a bondade também seria por inocência ou por ignorância ou por maldade. Então, você, usando desses 3 pontos, a gente pode falar assim, ó, por que eles fizeram isso? Pode ser só inocência. Pode ser. Então, a gente tem que dar essa consideração às pessoas e falar assim, pode estar ali ou, como a gente falou, um ignorante, ele desconhece uma outra forma de verdade. Então essa pessoa pode ser compreensível. Mas o meu segundo argumento é que o ser humano foi tão massacrado ao longo das centenas de anos, dos últimos milênios, principalmente aqui no Ocidente, ele foi tão preso em alguns conceitos que é melhor estar quentinho na cela do que arriscar sair e ser mordido pelo leão. Então é medo, para mim é medo, demonstra isso. O medo do diferente, o medo do novo e o medo de se expor ao ridículo, de falar, eu acredito em espiritualidade. E se ele falar isso e sair para comprovação, o medo é que não comprove. Nós que já estamos há muito tempo na estrada, a gente não tem mais medo. A gente já saiu dessa porta e viu que tinha luz lá fora. É aquela história, né? Que você... É a diferença do despertado do não despertado, né? A palavra que nos une hoje é o despertamento. Em 1978, não vou nem fazer a conta quanto tempo faz isso. Acho que a maioria que está assistindo nem tinha nascido. 1978, nós fizemos uma primeira reunião com o mestre Justino e ele pediu para nós 9 preceitos que nunca deixariam de ser úteis a um espiritualista. E o primeiro foi o despertar da consciência. 1978, quando a gente não tinha essa liberdade para falar. Eles criaram despertar a consciência mediúnica. Ele falou assim, esse é o start. Se você não despertar a consciência mediúnica, você vai ficar sempre dentro controlado por paredes. Ele disse, não é uma questão da prisão, é controlado por paredes. Você não arrisca ir para fora daquele mundo. Vai estar preso em dogmas, vai estar preso em doutrina, vai estar preso em ameaças, mitos, não ir para o céu. A ameaça de não ir para o céu ainda é real. Olha, eu vou em muitas religiões e converso com muitas pessoas diferentes. E eu conheço realmente muitas famílias que falam isso ainda e falam, não, mas eu preciso participar desse modelo porque quando eu morrer, eu quero ir para o mundo de Deus. Mas você vai, mas ainda há esse medo de falar assim, não, você não vai. Mas querida, aí não entra naquela velha história. Eu venho de uma base kardecista, como você sabe, amo profundamente o kardecismo. Quando ele surge no final do século XIX, ele vem como um consolo mesmo. Ele, né, tanto é que é tratado como um consolador. O consolador. Né? Mas ele tinha aquela visão do século XIX, onde ele tinha que se estabelecer como uma ciência pura,
porque era a única forma, porque a elite, as pessoas pensam que eram os humildes. Os humildes não tinham tempo para isso. Os humildes iam atrás da bezedeira e tal. Mas a elite brincava de joguinhos espirituais. Né? Fantasminha, essas coisas, eram um jogo. Né? Como você sabe, na Europa toda, sobretudo em Paris. Né? Que Paris vivia uma verdadeira devassidão nessa busca de prazer a qualquer custo. Né? Aí tinha uma lógica, uma doutrina mais pesada, uma doutrina que beirasse a ciência pura para que fosse aceita, já que o próprio codificador era médico. Né? Isso. Mas hoje, nos nossos dias, justifica ainda essa questão da espiritualidade, do espiritismo visto de Kardec, evidentemente, porque espiritualidade é um pouco mais ampla, mas visto como uma ciência, visto como uma coisa amarrada, e essa coisa de purgatório que mudou o nome, né? Chama de umbral, mas é o purgatório, é o mesmo purgatório, né? E essas camadas de meritocracia. Nós ainda vamos ficar muito tempo, porque no Livro dos Espíritos tem uma passagem onde tem uma pergunta, onde fala o que é verdade, o que é mentira. Ele diz, olha, uma verdade de hoje, amanhã uma mentira se tornará. Ou uma mentira de hoje, amanhã uma verdade se tornará. Não está na hora de nós que temos esse conhecimento espírita começar a rever isso? É urgente. O maior contingente espírita do Brasil são do Kardec, são da linha de Kardec. Mas eu acredito que esse preconceito deles considerarem Umbanda, Candomblé, xamanismo ancestral impede eles de nos vermos na mesma estrada. Sabe como que eu vejo esse mundo, essa sua pergunta? Nós podemos não estar no mesmo barco. Tá ótimo. Fica lá o barco do Kardec, da Umbanda, do Candomblé. Mas nós estamos no mesmo mar, na mesma vida. Nós precisamos nos unir. Mas uma forma de unir é entender que todos são passíveis de terem uma comunicação de luz. E de conversarem, sim, com espíritos e com seres, ou fora do seu ser, né? Conversar com além do seu físico. Mas é preciso enxergar essa mediunidade muito além do que nós estamos enxergando hoje. Porque trocaram, por exemplo, um céu o céu por etapas, né? E é admirável que eles não se proponham a falar sobre o verdadeiro céu, né? Ou o ponto final, porque não existe, né? A evolução é permanente. Isso. Mas então acho que isso já é um ponto muito grande de positivo dentro do espiritismo. Mas essas camadas, por exemplo, quando você pega o Nosso Lar, principalmente o primeiro filme, né? Que Chico Xavier com certeza teve as melhores intenções quando recebeu aquela psicografia, porque isso é uma vinda, não é um convite, né? O médico que faz a psicografia, ele não convida, ele é invadido e publica o que eu mandei e acabou. Ele é o carteiro, ele entrega a mensagem. Só entrega. Mas quando a gente coloca isso tudo assim muito colorido, tudo muito certinho, dentro de uma caixinha, a gente não mantém essa história de céu e inferno, só muda o nome. Se você é bonzinho, se você fez caridade, se você fez isso, aquilo, você tem um lugar lindo. Se você foi malvadinho, você tem as trevas, você tem um umbral, né? E o umbral, gente, é pior que qualquer inferno cristão, né? Porque se você pega o umbral mesmo, se você vai estudar sobre o umbral dentro do espiritismo, ele é terrível. Claro que ele é, porque ele é o pior da psique humana, o pior da psique de um espírito. Né? Então a gente continua no processo de agradecimento e de punição. Prêmio e punição. A gente continua nesse processo. Como é que você vê essa questão? É meio provocativo, sim, né? Mas você é uma teóloga, além de espírita, você é uma teóloga e hoje você é universalista. Isso. Então é uma provocação no sentido de que eu tenho muitos kardecistas, né? Respeito muito, quero que vocês saibam disso, né? Eu sou apaixonado pelo espiritismo, apaixonado, né? Mas eu sou um ser pensante. Então, o questionamento que eu trago é para ver se a gente consegue, né, aprofundar e viver visões diferentes.
né? Como é que você vê essa questão ainda tão arraigada de céu e inferno e punição que ainda acontece dentro do Espiritismo? Tem razão. Você falou uma provocação, é uma provocação profunda mesmo. Eu tenho certeza absoluta que inferno é culpa e céu é paz. Que são estados de alma. Mas sabe que Kardec, no Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixou, nos dois, ele deixou uma frase importantíssima. Lembrem-se para sempre, a obra não está concluída. O que eu faço é um intermediário para sair da escuridão da devassidão e da escuridão que estávamos. Sim. E ver que tem porta, mas ainda não é a luz. É uma porta. Ele deixa bem claro Me isso. Me arrepiou, que é exatamente sobre isso que nós estamos cutucando. Isso mesmo. Né? É hora de rever. É hora de ampliar. Ampliar. Olha só, o preceito da física quântica e do próprio universo é que ele está em expansão constante. E que a beleza também, que ele também é comparado a um coração, né? A sístole e a diástole, então, ele enxuga e ele expande o tempo inteiro. O universo também está nesse processo. Imagina se uma filosofia espiritualista já estaria só ela pronta, só ela encerrada. Num tempo, né? Não, ela precisa de expansão. E é o momento, eu acredito que nós estamos no momento em que estamos indo para uma beira de abismo que ou vai para a expansão, cria essa ponte, pro outro lado, ou nós vamos, não é nem afundar, a gente vai patinar no mesmo processo de sempre. Sabe onde que eu também pergunto aos kardecistas, não sei nem se esse nome existe, mas vamos falar ao espiritismo, então, que é tido como da doutrina de Kardec, eu pergunto para eles não só essa visão da ancestralidade, e eu vou até fazer uma vírgula antes de falar o que eu ia falar. Uhum. Por que eu penso que não é uma questão de visão de ancestralidade? Nós temos 8 bilhões de pessoas e cada uma precisa de uma fórmula diferente de trato da sua alma. Sim. Quem diz que lá no xamanismo, no animal de poder, não tem justa resposta que eu estou buscando para a paz? E aí uma outra no próprio catolicismo, uma outra no espiritismo, uma outra no candomblé. Então assim, não é que é ancestral. É que nós temos camadas diferentes de sociedade e cada uma tem que buscar aquilo que realmente faz bem para ela naquele momento, na situação que ela está. Então a gente não pode desmerecer uma forma de espiritualidade por outra. Esse é um ponto muito importante. Mas eu estava falando sobre voltando, que eu disse, eu vou fazer uma vírgula, falar da ancestralidade. Uma é isso, é considerar ancestral. A outra, o Kardec, eu digo que é por receio, eles foram tudo para atendimento fraterno. Hoje você não vê mais o espiritismo como era. Você não vê em nenhuma casa. Então, as pessoas também falam, né, os médios chegam a estudar 20 anos para daí ser passista. Eles puseram tanta lei e tanta regra que eles quase estão como aquilo que a gente combatia no passado. Essa questão é a doutrina pela doutrina. A doutrina pela doutrina. E a doutrina dogma pelo dogma. Então, fica difícil. Eles estão, e eles não estão abrindo os braços para entender esse outro mundo, essas outras portas possíveis. Eu falo com um kardecista amigo no Rio de Janeiro, e é o raiz mesmo, de muitos anos, um grande doutrinador desses estudos dos livros de Kardec, e ele me falou esses dias atrás, ele disse, eu estou pensando aqui, tá na hora da gente expandir a consciência. Olha só, um raiz. Tá na hora daquele bem raiz. Difícil. E ele falou, tá na hora de expandir a consciência. Eu penso que a paranormalidade e esse contato com seres também espirituais de outras dimensões e outros mundos tem que fazer parte do nosso mundo. Isso é criar uma ponte para uma nova visão. Então, Kardec fez essa ponte em 1850, agora 2024, tá na hora de fazer a nova ponte. E se eu falar em ancestralidade dentro do espiritismo, né? Muitas vezes você, né, nosso irmãozinho, nossa irmãzinha, se declara espírita, né? Gente, reencarnação não é uma invenção e nem uma novidade espírita. Ela já existia há milhares de anos em várias culturas, da egípcia passando, né? Então, a primeira coisa é entender que foi mais uma visão daquilo que já existia, né? Kardec vem codificar isso através dos nossos mentores de luz, mas é uma coisa que já existia, já estava em processo de evolução. Já, né? Os Vedas indianos falam disso. Já falam isso, né? Quando você pega, por exemplo, um centro kardecista, que na hora que o bicho pega, que na hora que a coisa fica feia, chama uma entidade de Umbanda na mesa,
Porque tem vários que fazem isso. Tem, eles sabem o poder e a força, a luz que Né? tem as entidades de Umbanda. E vem da Umbanda, né? O Candomblé eles não entram, porque já é uma outra história, né? Mas a Umbanda, sim. Então ali já existe uma ideia de ampliar. De ampliar. Né? E a Umbanda ela tem uma assinatura brasileira muito bonita, né? Sim. Ela vem, se já traz alguém brigou comigo e falou assim, não, a origem dos orixás não é africana. Eu disse, não faz isso, fui xingada. Não, pelo amor. Porque eu falei que os orixás na Umbanda e no Candomblé são de matriz africana, são. Mas a Umbanda pegou os mesmos orixás, mas num sincretismo muito grande e transformou no que é a Umbanda, que é sim um produto final brasileiro. Que é outra religião também, que é outra denominação também, que está caminhando para uma seria quase que uma cristianização, né? E que às vezes complica, porque Cristo está em todos os lugares, porque Cristo é o eu crístico, né? Não importa, você pode até não crer em Cristo, que você está vivendo o eu crístico, porque Cristo é uma ideia, acima de qualquer coisa é uma ideia. Eu falo às vezes, sabe, Suzy, que se Jesus não tivesse existido como homem, ele já seria tão forte quanto se tivesse existido, porque a fé, o crer, já teria produzido ele de alguma forma. Ah, nossa, linda essa visão. Porque a ideia de Cristo é amor puro. É amor puro. Então acabou. E olha só, agora sim para provocar, agora é a teóloga falando com o teólogo, a teóloga cristã falando com o teólogo. Os pontos mais importantes no Novo Testamento que vão diretamente de encontro ao Espiritismo, o primeiro é a transfiguração, quando Jesus traz Elias e Moisés. Sim. Moisés, no tempo de Jesus, já estava morto há 1500 anos. E ele traz o espírito dele. E o Pedro, João e Tiago Maior, estavam juntos no monte lá, e quando eles veem a luz e a transfiguração de Jesus, eles falam, que isso, o Senhor está com Moisés e com Elias, farei 3 tendas. Olha a ideia, Assim, é tão real, que ele queria fazer uma tenda para que Moisés e Elias dormissem aquela noite. Exatamente. Esse é um ponto. O outro é lindo, é quando Jesus fala que João Batista pergunta, né, quem é João Batista? Ele fala, João Batista esteve com vocês. Ele foi Elias. Mas assim como com Elias, agora vocês continuam matando ele. Exato. Reencarnação pura, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Eu peço para qualquer estudioso da Bíblia para falar sobre isso. Eles não falam, eles passam por cima. São momentos espiritualistas e do espiritismo puro na Bíblia. Outra coisa, quando você pega, por exemplo, tanto o irmão evangélico, cristão evangélico, quanto o irmão cristão católico, né? Você vai ver a questão da volta do corpo do pó. O pó voltando a ser carne, a ser sangue, a ressurreição. Uhum. Eles creem na ressurreição. Isso. Né? Então, então nós estaríamos em estado de dormência do momento do desencarne até o juízo final. Isso. Né? Aí entra aquela questão, mas na Bíblia tem uma passagem do rico avarento. Rico e Lázaro. Né? Rico e Lázaro. O que ele pede? Vai e diga para os meus para que não façam isso. Eu estou sofrendo. Onde que ele está sofrendo? E que contato é esse? Mais que vivo na consciência espiritual dele. E que contato é esse? Quer dizer, então existe sim citações sérias sobre isso. Né? Mas é aquela história, a doutrina ela vai levar para o lado que ela quiser. Né? Suzy, eu tenho uma questão séria. Quando eu criei esse podcast, o Consciência Paranormal, foi porque eu queria fazer um podcast. Eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre as coisas, né? E trazer outras pessoas que tenham conhecimento sobre as coisas para a gente conversar de fato, não como uma curiosidade, mas tentar aprofundar um pouquinho. Isso. Né? Uhum. Porque muito se fala, né? Mas pouco se faz. Eu vejo pessoas perseguindo, pessoas maltratando, pessoas escolhendo lado A ou lado B, degradando como a pessoa que está do outro lado, enfim, isso em todas as questões da vida. E eu pergunto, mas como essa pessoa se diz cristã e persegue?
Não combina com o cristianismo. Não combina com o cristianismo. Nem com Jesus. Nem com Jesus. Então, de que Jesus essas pessoas estão falando? Sabe o que eu gosto de pensar assim, ó? Se Jesus voltasse hoje, voltou, veio, desceu do céu e acabou de descer na terra. E Jesus voltasse. Isso, o risco é que ele não ia durar 33 anos, claro. Eu acho que também seria aniquilado antes, até pela briga de quem é dono dele. Isso já teria quem tem o mais dono de Jesus. Mas a pergunta é, com quem ele viveria se hoje nós estivéssemos com ele, com seus 33 anos, caminhando aqui na terra? Ele ia estar na Cracolândia, aqui em São Paulo, na Cracolândia. Na Cracolândia, com um mendigo de rua. E algum sacerdote, né? Que não seria um sacerdote de luz, né? Com certeza. Porque ele ia estar com quem se a Cracolândia ainda existe é porque dá lucro para alguém. Então, esse alguém iria falar para a polícia, vai lá e mata. Mata porque ele está tirando essas pessoas da Cracolândia. Jesus estaria com os abandonados, com os que não têm esperança, com os que não tem ninguém por eles. É porque ele foi crucificado por isso, né? Foi isso. Porque ele dizia para as pessoas, sejam felizes. Isso. Sendo quem você é. Mas melhor, isso era muito bonito, né? Ele salvava, como a história da adúltera, né? Da casada adúltera, que é interessante porque ele realmente salva ela. E põe os homens para pensar, né? Quem tinha pedra na mão, os homens e a sociedade, né? Ali tinha representando o governo, representando da religião e representando do povo. Tava ali todo mundo com a pedra na mão. Se você nunca errou, atira a primeira pedra. Esse foi um grande recado. Mas o outro foi para ela e falou assim, tá bom, você entendeu que você estava errada? Entendi, só não erra mais. Então, errar não é o problema, é repetir o erro. E ainda assim, se errasse mais uma ou duas vezes, ele ia defender de novo. Porque nós nascemos para errar. Sim. Se Deus nos quisesse perfeito, tinha feito perfeito. Agora tem uma outra provocação aqui na consciência paranormal. Se tivesse um arrebatamento agora, tenho 144 mil, eu tenho duas versões, né? Tem uma versão dos amigos... Eu ia ficar falando sozinho se tivesse arrebatamento, porque eu não ia, não. Eu não tenho como ir. Mas se tivesse, tem uma turma que fala assim, ó, Suzy, presta atenção, eu acho que o arrebatamento já aconteceu e nós ficamos aqui. Eu acho isso massa. Eu falo assim, ó, se aconteceu, já foi, e nós sobramos aqui. E uma outra, quem seriam os 144 mil tão perfeitos a ponto de merecer o céu direto? Aí eu fico pensando, eu falo assim, não, eu vou defender minha mãe. Minha mãezinha, eu acho que é uma criatura como a maior parte das mães, uma criatura realmente do bem, já com a sua idade, com toda a sua história, foi professora primária, então... Já merece o céu. Arrebatada. Professora merece o céu. Mas aí, perguntando para ela, falar assim, se a senhora pudesse, iria... Ela falou, vocês ficam? Meus filhos, meus netos, meus amigos, meus irmãos? Vocês ficam? Não vou. Vejam, que visão mais linda, a visão é viver aqui. Visão crística, e a visão crística. Crística. Meu céu está onde está a minha felicidade. Isso, e a minha felicidade está... É a minha família. Na minha família, então, nos que eu amo. Não. Então não. Porque se eu sou arrebatado e deixo os meus, o meu céu vira o inferno. Vira o inferno? Você chega lá e sozinho. Aí começa a olhar ele sofrendo aqui. Ninguém iria... Se for cristão mesmo, não será nenhum arrebatado. Não. Se for cristão, não vai. Não. Porque ele vai ficar aqui ajudando quem vai ficar. Exatamente. De 8 bilhões, só 144 mil vão, 7 bilhões e 900, e quase 8 mesmo vai ficar. Eu achei essa resposta, ela é tão bonita, ela mexe com o amor, né? Isso é consciência paranormal. Consciência paranormal. Ir para além do normal, espiar o que tem para lá e dizer, não, isso aqui, ó, estão me enganando. Eu não quero ficar eternamente num céu sozinha. Eu quero levar os meus. Quero levar os meus. Porque essa é a grande questão, né? Nenhuma das ovelhas se perderão. Nenhuma. No tempo e espaço estaremos todos salvos. Você está uma pessoa da Igreja Católica com um desejo profundo e quem sabe o teu canal um dia não traga uma pessoa dessa para conversar. Era de tentar, que é o padre Marcelo Rossi, que já teve seus altos e baixos e é um humano. Ele fala, eu sou humano, eu tenho, minha história tem altos e baixos, tem desespero, tem felicidade, tem solidão, tem acompanhamento, tem de tudo. Ele falando o que foi que fez ele se transformar num sacerdote, né? Que foi quando o João Paulo XXIII, conhecido como João de Deus, sim, teve aqui em, acho que foi 81, 82. Ela tá separada aí. Eu acho bonito porque a música é a bênção João de Deus. João de Deus. Já traz, vou fazer outra vírgula. Já traz, meu filho olhou e falou assim, a bênção João de Deus é o seu Papa.
Para ver como a mente da gente pode enganar, né? Enganar e julgar e cobrar. Então eu falei porque eu lembrei do susto que ele levou. Ele falou, quem você está falando? Não, é o Papa. Uma história tão linda. Né? João Paulo 23, né? Se eu não estiver errado, foi ele que esteve aqui. Um educador. 81. E ele, o padre Marcelo Rossi, conta essa história. Então eu posso repetir porque ele conta abertamente. Ele diz que o Papa falou assim, vocês que estão querendo virar sacerdote, vocês aqui que estão sendo preparados para serem pastores, nós temos um problema grave. Não é uma ovelha que está perdida, é 99. Eles corram. Olha a perspicácia dele. Nós perdemos todas. Porque se fosse só uma ovelha, 99 fica garantido. 1% é bom. Mas não, ele falou assim, 99 estão perdidas. Nós precisamos trazê-las de volta para dentro de um cercado espiritualista, de liberdade, de luz, de amor, de compaixão. Acho essa empatia e misericórdia. Isto. Eu acho essa fala maravilhosa. E ele disse que isso fez ele observar e falar assim, 99 para fora da cerca, nós vamos ter que trabalhar mais. Empatia é uma coisa muito difícil, né? Porque empatia é o seguinte, eu dizer assim, bom, você está com fome, eu vou te alimentar. Mas você não vai só se alimentar. Eu vou te banhar. Eu vou curar suas feridas. E eu vou conversar com você. Eu vou te dar colo, vou te dar carinho. Eu vou mostrar para você que você é especial. Que você é importante. E que você tem importância. Você é importante para mim, você é importante para o mundo. Isso não combina com a parábola do bom samaritano? Sim. E olha, pensando, de novo, gente, olha como a gente pode ir para muito além do cercado que compõe o nosso conhecimento, né? A Samaria, os samaritanos eram tidos como inimigos dos judeus na época, né? Então, foi quando separou das 12 tribos, 10 ficaram como o povo de Israel e 2 ficaram Judá e Benjamim em Jerusalém. E se separaram, infelizmente se aniquilaram e só sobrou os judeus das 12, é o que tem. Nem de Benjamim voltou da Babilônia 600 a.C. Mas, então, e a Samaria ficou a capital do povo de Israel das 10 tribos e Jerusalém a capital de Judá e Benjamim. Eles tinham como absoluto inimigo quem era da Samaria. E Jesus vem e fala do bom samaritano, quer dizer assim, mesmo lá onde teve teu inimigo, tem pessoa boa. Exatamente. Que fez o samaritano, que era tido como o pior, o escárnio daquela época, ele veio e fez o que você falou. Ele acudiu, ele acolheu, ele viu as feridas, ele levou na hospedaria, ele pagou para cuidarem, para dar banho, para dar comida, e disse ainda, quando eu voltar, se tiver mais despesa, eu endosso. Sim. E não era uma questão de dinheiro, era uma questão de compaixão. Compaixão, misericórdia. Então, nesse momento a gente fala tanto de virou moda, espiritualidade virou moda. A gente tem que cuidar porque virou moda. Virou moda, todo mundo agora faz alguma coisa na espiritualidade, virou moda, né? As pessoas veem como se fosse um baú de Pandora, né? Como se fosse o elixir que resolve qualquer coisa, né? E a gente sabe que não é bem assim, e a gente sabe da luta que é fazer o que a gente faz, né? Mas enfim, então virou moda se intitular sem ter a responsabilidade de. Então, as pessoas dizem assim, fora de Cristo não há salvação, fora de Alá não há salvação, não, gente, é fora do amor que não tem salvação. Fora do amor não tem salvação. Tá? Porque você não é ninguém que vai te salvar, é você que vai se salvar através do amor. É sobre você, não é sobre ninguém. Olha, eu vou cutucar uma ferida tão séria agora, mas eu vou cutucar. Vamos ver se a gente aguenta. Cutucar. Vamos derrubar. Vou cutucar porque é o seguinte, gente, Deus não se importa com você, com as suas bobagenzinhas aqui. Meu Deus, eu fiz uma palestra. Deus não se importa. Eu fiz uma palestra, tinha um bom contingente de pessoas, e no meio da palestra eu falei, espera lá, alguém perguntou sobre Deus, eu falei, você acha que ele tem tempo pra você? Pois é. Pra ver os seus probleminhas, seus boletos, seu trabalho, sua dificuldade. Sua dor de barriga, sua varicela? Não. A pessoa falou, se eu entrei acreditando em Deus e saí pensando, Deus pensa em mim, mas num patamar tão distante, tão diferente. É você que tem que pensar em você. É você, porque você é aquela história, sois deuses, João 10:30. Sois deuses em quê? Né? Você fizeram a nossa semelhança, porque não falou fez a minha semelhança, fizeram a nossa semelhança. Nossa. Então, vamos raciocinar, isso é bíblico, né? Nós quem? Tá?
Fizeram a nossa fez o homem a nossa semelhança. Tá. Mas semelhança em quê? Energia, porque Deus é energia. Energia, isso aqui é energia. Se você balança a mão, é energia. Então você parece o quê? Com vento, com choque? Não. Em que nós parecemos? No poder. Sois deuses no poder. Aquele que crê será capaz de coisas ainda maiores do que aquelas que eu fiz. Isso. Então, quando nós temos esse poder, Deus te deu tudo. Sim. Tudo, você tem tudo. Criatura de Deus, você tem tudo. Inclusive Deus. Inclusive Deus. Então, se você está passando por uma doença, vai ao médico, que é a primeira coisa a se fazer. Segundo, creia que esse médico, com o medicamento e com a força que Deus te deu, você está curado. Está curada. Isso vai para o amor, isso vai para os filhos, isso vai para tudo. Né? E para de mazela. Para de ai, dói aqui, dói ali. Para com isso. Porque você tem esse poder. Tem esse poder, tem. Sabe que também tem pessoas que nos perguntam assim, mas e aquele que está tão miserável, que a infância foi tão difícil, que a juventude foi tão difícil, que agora na fase adulta ele está em algum vício e está mais difícil ainda ele sair. Eu disse, ele precisa da ajuda dos espiritualistas. Agora sim. Eu disse, esse é o nosso papel. Sim, curar ferida. Isso, é curar feridas e é dar fluidez a todos os tratamentos e ajuda. Seu disclaimer sobre vai procurar um médico é maravilhoso. Vai procurar um médico, vamos porque eu opero energeticamente uma vez por mês aqui. Eu tenho uma outra sala, você já conhece, meu outro ambiente. Eu opero uma vez por mês. Então, a pessoa chega e fala assim, eu não quero ir ao médico. Eu falo, bom, então você não é minha cliente. Tá? Eu não vou fazer para você. Mas por quê? Eu falei, não, porque a primeira coisa é o médico. É diagnóstico, é medicamento. Tem cientistas que estudaram a vida inteira sobre isso. Né? Então, você se cuide lá do corpo físico. Porque quem cuida de doente é medicina. Quem cuida de doença é medicina. Nós cuidamos do paciente. Nós cuidamos da pessoa. Do psique, da alma, né? Da energia. E quando isso se nivela, vai para a cura física. Mas nós não curamos ninguém. Né? Concordo. Vamos pegar o mestre de novo? Vá, porque a sua fé te curou. Foi ele que alcançou isso, né? Foi ele que alcançou isso. E o tanto que é lindo, porque você pode, inclusive, curar outras pessoas. Olha só, você pode interferir. Não é? Cita pra gente aquela passagem onde chegou um chefe, era um militar, e ele chega e pede pelo funcionário dele, pelo centurião. Ele pede pelo funcionário dele, pelo criado dele. Isso. Conta pra gente essa história. Que é uma prova de que a gente pode, inclusive, por amor, enviar energias. Até para quem não está nem esperando. É verdade, porque ele procura Jesus, vai ao encontro de Jesus, e é um centurião. Lembrando que o centurião é romano, então nem era de judeu, nem era de Jesus. Não. Era outro mundo, eles chamavam de pagão na época, né? Pagão. E ele procura porque o criado é tão importante para ele, na amizade dele, que ele não tem recurso mais médico, não sabe mais o que fazer com a doença do criado, a forma como estava doente o criado. E ele procura Jesus e fala, diz, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas Jesus ia, mas ele não quis. Nossa, me arrepia, eu acho lindo isso. Mas Jesus falou, então eu tenho que ver. Ele falou assim, não sou digno de que entreis em minha morada. Olha quem eu sou. Né? Eu sou um general militar. Mas me dizei uma só palavra. Posso me colocar. E ele estará salvo. E Jesus fala, pode ir. O criado vai estar bem porque sua fé. É coisa de resolver na hora. Isso é maravilhoso. Ali na Paulista eu vi o estúdio, mas da vibe mundial. Eu fui lá ver também do que nós somos constituídos, né? Outra passagem. Hoje eu disse que hoje é papo de teólogo aqui. E provocando outros teólogos para vir aqui. Eu vou sonhar que vai vir alguém grande assim da Igreja Católica falar de espiritualidade. Falar de amor. Eles falam, tem que falar, porque é hora de se falar sobre isso. É lindo. Que é a nossa criação, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus criou o primeiro espírito e fez o espírito a nossa imagem, nossa, de novo, que é maravilhoso, a nossa imagem e semelhança, e assim eis que criei um homem e uma mulher. Então já criou o espírito, criou o dual, criou tudo ali. Depois vai lá, isso se eu não estiver errado, é o 6º dia, né? Que é bonito também, que no 7º dele cansou de fazer o homem, diz que ele descansou, né? Mas é lindo que até o 6º, várias passagens dele, na 3ª, na 4ª, na 5ª, ele fala, e vendo Deus que isto era bom, seguiu.
E na sexta ele fala, vendo que tudo que ele criou era bom, ele descansou. Mas daí nós vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 27. Aí ele cria o corpo. Então o nosso poder, a nossa semelhança... Já está no espírito. Está no espírito. Está no espírito. Depois, lá na frente, que ele fala, tem essa terra, tem as plantas, tem os animais, tem as águas, o oceano está tão bonito, mas está vazia de amor. Vou pôr alguém que possa inteligentemente amar. Que essa é a diferença. Fazer um animal ama. Mas amar inteligentemente é o homem. O povo vou trazer, né? É isso. Porque Gênesis não pode necessariamente se referir à Terra, o planeta Terra, né? Não. Pode se referir a qualquer parte do universo. Qualquer parte do universo. Mas é verdade, essa colocação foi muito boa. Mas aí, trazendo para nossa terrinha, Sim, quentinha, pequenininha, uma bolinha tão pequena, bolinha. tão bonitinha. Mas tudo é uma bolinha, né? Tudo. Se nós formos pensar direitinho, né? Como dizia Chico Xavier, né? Como diz, porque a palavra dele está aí, né? Que muitas coisas na vida se transformam em bobagem. O problema é se transformar numa bobagem. E com a idade, tudo se transforma em bobagem. Então a gente precisa aprender, né, a lidar com isso. Porque essa pequenez é que nos faz grande, não é? Essa pequenez nos faz grande. Não é? Permite que a gente tenha o tamanho que quer ter. Porque se a gente já fosse grandão e começar grande, não tem nada para aprender. Eu já sou um prédio de 50 andares. Mas e se eu for uma choupana? Olha o quanto eu tenho para aprender, para construir, né? E você crê na palavra que diz que nós somos deuses, mas nós somos deuses em formação, né? Nós estamos caminhando. Acredito que nós somos deuses, mas que a gente tem que ter responsabilidade e aprendizado sobre isso. Por isso eu acredito tanto em reencarnação. Assim. A oportunidade. E de novo, não precisa ser reencarnar na Terra, não, nem eternamente. Não é um reencarnar eterno e não é reencarnar só na Terra. Agora nós vamos para a paranormalidade de novo. Nós estamos falando de mundos, de possibilidades. Mundos de possibilidades e de eternidade. De eternidade. Então por que não reencarnar? Sabe que uma pessoa também me perguntou isso atrás, mandou no direct lá falando assim, você me desculpa, te respeito tanto, mas reencarnação não existe. E eu mandei para ele assim, deixa existir para mim. Claro. Se não existe para você, melhor, é um a menos na fila. Porque experienciar a vida é a oportunidade de crescimento. Mais uma vez, Deus não se importa se você não crê. Não. É o que é. Isso mesmo, vai existir independente. Outra que é boa é sobre o risco. A gente fala sobre o risco matemático, um risco financeiro. Quando você vai correr um risco, fala assim, ó, eu vou correr um risco em ações, você não sabe o que vai acontecer. E a questão da fé na vida eterna é um risco também. Porque você pode pegar uma pessoa que não acredita em Deus, em vida eterna, em espiritualidade, nada, não acredita. E uma que acredita demais. Ou melhor, como você fala, uma que tem crença demais porque acreditar é ir contra. Eu aprendi contigo. É não acreditar. É desacreditar. Então, uma que tem uma fé muito grande e a outra que não tem. Olha só o risco. A que não tem nunca saberá se ele venceu essa contenda. No entanto, o que tem fé pode ir pro resto do eterno ir lá cutucar ele e falar, e agora? O que me diz você? E agora, José? Então, o risco de não acreditar, ele é alto demais. E o risco de acreditar é quase zero. Porque se um vencer, acabou tudo. Mas se o outro vencer, todo mundo tem chance. Isso é lindo. É mesmo porque quando você vê a palavra mesmo, como palavra mesmo, sem os dogmas, sem nada disso, sem a doutrina, mas a palavra como pesquisa, como você sente, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós queremos. Não vem falar, mas o pastor, o padre, o sacerdote, o presidente do centro. Não, gente, para com isso. Você é responsável pelo seu conhecimento, tá? Você não é obrigado a ouvir ninguém e crer nele, não. Você tem que crer naquilo que você sente, né? Então, quando a pessoa tem, de fato, né, um conhecimento, ela vai vivenciar esse conhecimento, ela não vai falar sobre ele. Isso mesmo. Ela vai vivenciar. Ela vai ser a prova viva da sua própria palavra. Falar em caridade sem fazer caridade. Falar em compaixão sem fazer compaixão. E falar em cristianismo sem ser cristão. Exato. Não é ser. Eu risquei a palavra caridade da minha vida. Eu uso a palavra misericórdia. Eu gosto da palavra piedade. E piedade também. Piedade. Assim, me deixa agir com piedade. Deixa eu pensar. Porque é a gente entender que o outro sofre e que a gente, embora a gente não possa impedir o sofrimento, a gente não possa refazer a cabeça da pessoa, mas a gente não precisa ser um agente que vai contribuir para essa dor.
Não piora a dor, Não piora a dor. e quem dera pudesse ajudar de alguma forma na dor dele. Exatamente. Mas não piorar é um Não segredo. piorar, é um segredo. E a pessoa tem a dor dela. A tem. pessoa tem a dor dela, que ela precisa se livrar e falar, não é minha. E se livrar daquilo. Mas nós, quando nós estendemos a mão como um pai, uma criança pequena, e nós nos colocamos na condição desse pai, a caridade tem muito isso. Nós estamos dizendo o seguinte, o Deus que habita em mim é superior ao Deus que habita em você. Então você não é capaz. Uhum. Então você não é capaz. Certo. Eu creio na misericórdia. Olha, você está muito doente, sim. Você precisa de medicamento, você precisa... Só que tem uma coisa. Eu estou cuidando de você. Agora tem uma conta de farmácia, uma conta de hospital. Então, na medida do possível, você vai saudar isso. Porque você é poderoso. Vou ter que pedir ajuda pro Rafael. É digno. Isso é lindo. Pedir ajuda pro Rafael, se você lembra o final da frase. Bem-aventurados os misericordiosos, porque... Eles herdarão. Bem-aventurados... Eu estou na dúvida se herdarão a terra. A terra. Herdarão a terra, né? Terra. Isso é lindo. O que é herdar a terra? Herdar a vida. Herdar a vida. Terra é vida. Eles herdarão a terra. Então, quando você está nessa atitude, você proporciona ao outro ele viver o Deus que habita nele. Né? Então a caridade propõe que o outro necessite que você cuide dele. E o outro, na verdade, às vezes precisa de um aconchego. Mas o aconchego é para ter o descanso. Mas depois a pessoa tem que estar revitalizada. Certo. E tem que seguir. Né? Então, é só nessa questão. É isso mesmo que ele falou. Olha, lindo. Eu pensei, herdarão a terra e fiquei na dúvida, isso vai que não é. Porque a terra é o paraíso, né, na verdade, né? É paraíso. A terra é o paraíso. É a oportunidade de amar. As pessoas estão procurando o paraíso e está aqui. Tá aqui. Elas estão destruindo o paraíso. É verdade. É verdade, Ivan. Que bate-papo gostoso. Isso. Obrigada. A gente foi longe. Nossa Senhora, sabe que eu pensei nas bem-aventuranças, eu acho elas tão lindas, mas você pegar todas as principais passagens de Jesus, todas dizem o que nós estamos falando aqui. Sim. E encaixa sempre dentro. Lembrei de uma outra muito importante com o nosso amado Paulo do Brasil, que é Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor nada seria. Nada seria. E aí tem, claro, em Kardec, sem caridade ou nada seria. Então, esse amigo kardecista raiz que eu respeito e gosto tanto, ele me perguntou, ele falou assim, me diz uma coisa, é amor ou caridade? Eu falei assim, a caridade você pode fazer, mas é absolutamente material. O amor é incondicional, pertence a Deus e é a verdadeira mensagem desse. Então, me perdoe, ele disse, e no grego é isso mesmo, ele disse, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, sem o amor ágape, eu nada seria. Sim. Que é o amor que você está falando, misericordioso. Misericordioso, porque a misericórdia é você entender que o outro vive aquela miséria, vive aquela dor. Uhum. É você compreender e abraçar. Olha só, que lindo. Ivan Martins, olha, eu vou dividir algo contigo que aconteceu hoje de manhã. Por favor, vai ser maravilhoso. Olha aí, é um furo, hein? E é mesmo, porque quando eu tive aqui a primeira vez, eu falei de Maria e contei que tinha conversado com Maria, não tinha 2 semanas antes, falando com ela e pedindo para ela um conselho e pedindo ajuda, né? Eu chamo ela de Mãe Maria. Acho mais bonito do que, apesar de todo o respeito à Nossa Senhora, mas Mãe Maria, eu acho que é íntimo nosso, né? Hoje cedo, ela me concedeu a graça que eu tinha pedido naquele dia. E eu tô aqui para te contar. Olha que coisa. Não é lindo? Isso hoje cedo. Que sincronia. Verdade. Como eu acredito nessa sincronicidade espiritual, é como se desde aquele dia que eu falei, ela falasse assim, quando você voltar, que o Ivan Martins te chamar, eu te mostro o que você pediu. E o que ela falava, olha que lindo. E a resposta era sobre essa, falava assim, tem coragem. Segue adiante com essa missão, porque nós só vamos transformar o mundo quando o mundo entender que nós precisamos nos amar. Essa é a base de tudo, querida. Até para vocês. Essa é a base de tudo. Para você. Nossa, olha. Gente, eu fiz como o pessoal fala hoje em dia, o download agora. Lá da nossa conversa. Eu sou devoto, né? Sou devoto de Maria, no sentido mais amplo, né? No sentido do feminino. Ela tem vários nomes, ela tem Gaia. Tem vários nomes para Maria, na verdade. Isso. Né?
Porque Maria veio e diz assim, né? Qual é a grande importância de Maria, né? Ele veio o homem, o filho do homem, o filho de Deus, mas veio onde? No No ventre útero de uma Maria. mulher, no ventre de uma mulher. No ventre de Maria. Né? Bendita entre todas, né? Maria não é comum, não. Não, Maria não foi. Às vezes eu falo assim, às vezes eu escuto, a vindo na barriga de qualquer um. Eu falo, opa, não. Bendita sois vós entre todas as mulheres, né? Então, sou devoto, sim, do poder do feminino, do poder do sagrado feminino, né? Do cálice, né? Do santo grau. Do santo grau. O santo grau. O povo fica procurando uma caneca, né? Já foi, gente, já foi. O santo grau é o próprio ventre. É o ventre que recebeu aquele que traria a luz direta. A luz direta. Do Criador. E a gente nessa busca, né? Pela nossa luz, pelo nosso... Né? Você concorda com o fato de que... Eu já chamo de fato, então eu já estou afirmando. Complicado isso. Mas você sabe que nem os anjos podem produzir luz, né? Sei, concordo. E eles não podem produzir luz. Não. Né? Aí tem duas teorias, né, que é importante frisar. Eu acredito que frisar e falar que as duas são importantes. Uma é essa teoria nossa espírita que diz que os anjos são também homens que já viveram, Sim. mulheres que já viveram aqui na Terra e que passaram por evolução e alcançaram a angelitude. Sim. Mas nós temos que falar da Igreja Católica que diz que já nasceram anjos, foram criados anjos. Eu acho possibilidade nas duas. Eu acredito que tenha categorias de anjos. Anjos que possam realmente ser mensageiro direto, criado já, que só vivem lá auxiliando Deus. E esse anjo que a gente fala que evoluiu tanto na sua consciência que virou um anjo. Nós caminhamos para a angelitude. Isso, eu acho possível, nós caminhamos sim. Para a angelitude. A angelitude não é um título, é uma conquista. É uma né? conquista. É um lugar para chegar. Né? Mas ninguém faz nada em reticidade. A gente faz aqui, né? Isso mesmo. Se desse para fazer alguma coisa lá, não precisa voltar, né? Agora, quem pode fazer luz é só essa consciência primordial que nas leis herméticas, na primeira lei, que é a lei do mentalismo, ele fala o tempo inteiro isso, né? O tudo é o todo, o todo é o tudo, e só ele, só o todo pode entender de verdade todas as condições da luz. Isso vem do mentalismo. Vem do mentalismo. Uhum. Filosoficamente falando, tudo se torna muito pequeno dependendo do ponto de vista. Certo. Não é? Porque nós estamos aqui, duas célulazinhas, dois pontinhos de luz, ligado por uma corrente, uma capa de energia entre nós, que nos faz indivíduos. Mas se a gente for pegar o planeta, pode ser uma célulazinha dentro de uma outra célula, dentro de um corpo maior, que pode também se transformar numa célulazinha dentro de um corpo muito mais imenso, e a gente nunca vai chegar ao final disso tudo, né? Mas o importante é a força que cada gota, cada pedacinho de nós temos, não é isso? Você crê naquela... Eu falo muito sobre isso nos meus podcasts, que a gente não precisa tomar água do mar toda para saber que é salgada, basta uma gota, né? Uhum. Então nós somos realmente essa gota. Nós somos essa gota de divindade. Você crê nisso, de fato? Creio. Tenho que citar, eu creio mesmo. Tem que citar a Irmã Dulce agora, nossa linda Irmã Dulce, que fez um trabalho maravilhoso lá na Bahia. Irmã Dulce diz que todos somos gotas preciosas do oceano da vida de Deus. E que esse oceano, sem a sua gota, não seria o mesmo oceano. Ótimo. Eu não conhecia essa citação. É dela, e é Irmã linda. Dulce, é linda. E a gente tem, né? Você linda. pôs ali que eu sou fundadora do universalismo do Brasil, e eu deixo isso bem claro, não sou fundadora da teoria do universalismo em hipótese alguma, mas do universalismo do Brasil. Do movimento aqui, né? Do movimento aqui, porque a gente está realmente desde 78, eu em especial peguei em 88 esse movimento, e a gente tem tanto escrito, feito livros, como montado esse conceito desse universalismo, né? E a gente usou essa frase no universalismo, um dos preceitos do universalismo é esse. Conforme a Irmã Dulce nos deixou, você é gota preciosa no oceano da vida. Olha só. Acho lindo. Eu cito muito essa questão da gota do mar, ter o mesmo gosto do mar todo, porque aí a gente entende, né? A gente entende a nossa condição humana de pequenez e de grandeza, exatamente por ser pequena, né? Exatamente por ser pequeno. Só que a gota contém tudo o que contém o oceano e toda a história do oceano. Toda a história do oceano. E então somos capazes de acessar qualquer coisa. Nós somos capazes de acessar qualquer coisa.
Nós temos uma consciência, mais importante que a mente ainda limita no ego, né? Nós temos uma consciência, nós somos uma consciência ilimitada, mas conduzida por você mesmo. Você é o motorista desse carro, leva ele aonde você quiser. Se você não acredita que ele saia do lugar, não vai sair. Agora, se você acredita que ele pode ter asas e voar, a sua consciência vai te levar aonde você acredita. É a teoria do núcleo do átomo, né? Se você tem um átomo, você tem 2%, que é a casca dele, e dentro dele é só energia. Se você pudesse entrar dentro do átomo e você imaginasse alguma coisa, ali ia aparecer. Isso. E a distância do núcleo para a ponta dele, eu lembro agora, não vou saber falar em quilômetros, mas era algo como nós dois aqui fôssemos o núcleo do átomo e na proporção transformado, a beira estaria a quilômetros de distância. Quilômetros de distância. O núcleo é o ponto primordial de tudo, mesmo o átomo tem esse 98% de vazio. De vazio. Que é a consciência. É a consciência, a energia que é a consciência. pura. Então, se você cura um átomo, você cura uma célula. Se você cura uma célula, você cura um tecido, você cura uma doença, você cura qualquer coisa. Você cura então, corpo. A profundidade disso é muito grande. A gente tem que tomar essa consciência, porque as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, gente, é o seguinte, a busca aqui é pela consciência de quem somos, de como nós estamos vivendo nesse mundo e o que a gente pode fazer para melhorar cada dia. Melhorar como pessoa, melhorar como... né? E aqui nós estamos falando de bondadezinhas e ninguém está falando aqui para você que o sopão do final de semana vai resolver a tua vida, não vai. Não é sobre isso, nem a tua e nem de quem você está alimentando. Vai alimentar aquele momento e é muito importante. Mas além do sopão, né? Vamos dar uma palavra, vamos dar um abraço, se for possível, vamos ouvir um pouquinho a história de vida. Isso, sabe, aí a gente fala dos nossos terapeutas espiritualistas, né? E às vezes só escutar promove o milagre. Sim. Porque às vezes aquela pessoa não precisa nem da tua resposta, precisa contar o que ela vive. E ter acolhimento nos ouvidos, você escutar e você poder falar algo de bom para ela, opera verdadeiros milagres. Verdadeiros milagres, porque a pessoa lembra que era um ser humano. A pessoa lembra que ela é um ser humano. Que lindo isso, Ivan. Porque o que a gente vê hoje, né, é uma falta de consciência da sua divindade, da sua importância, né? É mais essa gotinha, porque as pessoas às vezes tentam tirar essas gotas do caminho, mas é como você citou a irmã Dulce, eu não conhecia essa citação dela, vou usá-la, inclusive, que eu acho linda, né? Agora, dando a ela essa citação, e se você tirar todas essas gotinhas, né, esse mar da vida vai deixar de ser o mar da vida, né? Vai deixar de ser o mar da vida. E o bonito é que se a minha gota é importante, a tua é igualmente importante. É dessa igualdade que a gente fala na espiritualidade, né? É a igualdade de consciência, de pensamento, de oportunidade de pensamento. Também uma outra citação bonita é Mandela, né? Mandela ficou 27 anos na cadeia e um dos pontos fortes dele foi dizer assim: pode me prender. A minha consciência, os meus pensamentos, vocês não vão prender. E tá aí, tanto que também, como Chico Xavier, já morreu, já passou. Uso para minha vida. Isso. Olha só, lindo uso para minha vida. Não prende meu pensamento. Não. Eu sou literalmente um livre pensador. Foi aí que eu me tornei espiritualista universalista. Porque não me doutrine. Uhum. Uma das características que você vai encontrar no meu trabalho é que eu não doutrino ninguém. Não, eu te escuto, você deixa as pessoas livres. Eu falo sobre amor, sobre perdão, sobre misericórdia, eu falo sobre esses temas, mas eu não digo, eu não dou receita. Né? Certo. Eu não dou receita, porque cada pessoa vai vivenciar de um jeito. Eu acho que isso é primordial. Quando você dá receita, vira uma outra coisa. Concordo. Perde o foco da espiritualidade. Perde o foco da espiritualidade. Conta pra gente uma coisinha. Você tem uma relação muito forte com esses seres interdimensionais. Tenho. Né? Coloca pra gente da seguinte forma, né? Daqui eu tenho essa busca incessante com isso. Eu tiro muitas coisas da religião e levo pro lado
da ciência ou paraciência, como preferir. Esses seres não tem nada a ver com religião, com espírito, não necessariamente só isso, né? Você crê na materialidade desses seres, você crê que a consciência materializada em outros planos. Como que você vê isso? Nossa, que lindo, consciência materializada. Vai chegar no ponto. Eu vejo assim, se nós primeiro pegarmos como conceito que o espírito existe, o espírito a alma é um espírito com algum corpo, então eu desencarnei, morri, tá aqui meu espírito inteiro, a luz do meu espírito. Ele não tem corporeidade nenhuma como nós conhecemos aqui. Ele tem corpos sutis no mundo espiritual. Esse é o espírito. Eu acredito que não só existam esses espíritos, como existe esse espírito vestido com o corpo aqui na Terra, esse espírito sem corpo, e que nos outros mundos, nos outros planetas, nos outros universos, é a mesma coisa. Eles têm também a consciência, que é o espírito, e podem ter um corpo que veste eles, que pode ser humanoide, pode ser diferente, ter um corpo que veste eles. Como que eu acredito nessa comunicação desse mundo extracorpóreo? Esse espírito pode ter, no mundo dele, está ali o espírito com o corpo, ele está lá, a consciência dele desdobra e pode vir conversar conosco, assim como o espírito sem corpo pode vir. Essas consciências podem conversar conosco. Sendo que pode ganhar corporeidade aqui. Então eu deixei, em projeção astral, deixei meu corpo aqui e vou até o mundo dele. Vou fazer o contrário agora. Então eu deixo meu corpo dormindo e vou com a minha consciência até o mundo deles. Lá, se tiver um médium defeito físico, esse corpo ganha forma. Por isso nós podemos ver eles, conversar com eles e atuar com eles. Eles são tanto espíritos quanto matéria. Sendo matéria, deixaram matéria em algum mundo e vieram como consciência. Sendo consciência, são só consciência. Eu trabalho basicamente com os oráculos, né, como você sabe, com as cirurgias energéticas, que eu chamo, porque eu lido com esses seres interdimensionais. Claro. Claro. E um dos trabalhos principais é o desdobramento, onde eu vou para poder reencaminhar alguns irmãozinhos que eu falo para as pessoas, não se assustem, mas são tão físicos quanto eu e você. E eu tenho plena consciência, né? Eu prefiro fazer as minhas viagens para me divertir, porque é muito divertido viajar no astral. Claro que é. Tá, com responsabilidade. Claro. Né? Responsabilidade. Wagner Borges, a última vez que ele esteve aqui, ele falou assim: não, a gente se conhece de outras vidas, Ivan. Ou pelo menos a gente se conhece de algum estudo que nós fizemos junto, alguma sala junto por aí. Eu falei, com certeza. Eu falei, só que Wagner, eu tenho me divertido um pouco nesse sentido. Porque o meu trabalho é mais, né, de tirar esses irmãozinhos do lugar que não pertence a eles e mostrar outra possibilidade. Às vezes numa boa, às vezes não, tô numa boa assim, né? Vem cá, meu, né? Enfim. Então, essa questão, para você, você crê que, de repente, dentro de uma civilização, vamos dar nome, porque às vezes me incomoda ficar dando nome para civilizações. Isso, né? A gente rotula eles. Né? Vamos chamar lá a civilização azul. Tá. Né? Eu gosto do azul, eu já tô azul, inclinado tanto azul. Mas você está na civilização azul. Então lá um azulinho, né, diz assim: eu preciso ir na Terra, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou escolher aqui, pega lá o mapinha. Tá aqui esse planetinha lindo aqui. É azul também, eu vou lá. Então ele vem, né, ele manda a consciência dele. Isso. Tá, de uma forma muito mais fácil do que nós. Talvez a gente não tenha essa fluidez ainda, seja uma coisa mais pesada. Quem faz, como você faz também, desdobramento não é uma coisa simples. A gente muitas vezes faz de forma espontânea, tem vezes que é forçado, a gente tem que forçar ainda. Mas ele pode vir, né, dar o nome que a gente entende, né, chegar aqui e falar assim: eu sou o pai Joaquim de Aruanda. Isso. Tá? Eu sou o Exu Sete Pancada. Não importa. Ele pode vir aqui e dar o nome que ele quiser, né? E de repente, daqui a pouco ele volta para casa dele, vai cuidar dos filhos, vai levar, sei lá, seguir a vida dele lá no planetinha azul. No planeta azul dele.
É nisso que você crê? Que é uma coisa assim, então, é uma coisa tão simples quanto para nós que fazemos desdobramentos, para nós que trabalhamos com cura, para a gente é simples. Você vê chegar uma entidade, gente, sempre entre aspas, tá? Quando eu falo entidade, por favor, tira da questão religiosa. Isso. Tira dessa questão. Religião não é coisa de Deus. Religião é coisa do homem. É doutrina. É do homem. Vamos trazer para a espiritualidade, para coisas elevadas, né? Então você quer dessa forma? Eu creio, mas... Eu estou cutucando um pouquinho em cima do mesmo assunto. É como se eu macerasse um pedacinho de pele até ficar roxo. Mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa. Dá para dar uma separada, gente. O conceito é mais profundo que isso e tem mais desdobramentos. Mas projeção astral, desdobramento e a bilocação. Sim. Então você tem a projeção astral, você leva só o seu corpo astral e a sua consciência. O deslocamento, a gente leva mais corpos. Pode levar o eu superior, pode levar o búdico do passado, pode levar o ático, e pode levar inclusive o corpo físico. Sim. E a bilocação, você pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, inclusive com o seu corpo. Então, só para falar, porque você não vai falar assim, ela falou isso aqui. Não, cada um é um conceito. Assim, vamos dar uma desdobrada nesses conceitos. Aí, sim, eu também acredito que tanto essas 3 possibilidades existem, tanto para nós como para qualquer ser em qualquer lugar do mundo, como eu acredito em camadas. Por exemplo, uma camada de um mundo na categoria relembrando nossas 5 categorias, né? Primitivo, prova e expiação, prova e regeneração, ditosos e felizes e os celestiais. São mais ou menos as 5 categorias que Kardec deixou, e eu acho que são boas. Uma escala boa de evolução dos mundos, né? Então a nossa está na 2ª escala aqui de prova e expiação. Eu acredito que a gente possa ter contato com seres que estão abaixo ou na mesma categoria, e aí serão contatos limitados, mas acredito que a gente possa ter sim projeção astral e deslocamento com seres de categorias mais elevadas. Essa é a diferença. Eu posso falar com seres inferiores, iguais e superiores a mim. Só preciso separar desse jeito, porque daí vai falar assim, veio o pai José de Aruanda. Pode ser um ser aqui da categoria máximo celestial. Ele só vai botar o nome dele. Ele vai botar o nome. E quanto mais alto, gente, mais nome estranho eles põem. Exato. Que é para não ser reconhecido, porque eles não têm esse interesse da fama. Não tem interesse da fama. E isso é importante a gente colocar, porque aí é aquela história, eu cutucando de novo, né? Gente, o pai João, que era um reprodutor na senzala, ele não tem necessariamente uma vida espiritual iluminada. O fato de ele ter sido um reprodutor, porque pai João vem disso, pai João, pai Joaquim, vem de reprodutor de senzala. Infelizmente, tá? Infelizmente, essa é a história, tá? Vamos situar a história, né? Dessa coisa, essa vergonha nacional que se chama escravidão. Isso. Essa nojeira, né? Essa coisa asquerosa que fizeram com os nossos irmãos de África, né? Inaceitável. Tá? Inaceitável. Mas eles eram reprodutores na senzala. Era isso, eles eram tratados assim. Isso não dá a eles nenhuma qualificação especial para vir ajudar ninguém espiritualmente. Não, mas... Tá? De repente, a Barbina, que era fitoterapeuta natural, talvez sim. Ela pode vir aqui e dar uma indicação de ervas. Eu conheço algumas que são perfeitas. Receita dessas preta velha é uma coisa fenomenal. Mas ninguém melhora porque desencarnou. Não, você segue com a mochilinha nas costas, com todos os seus defeitos e qualidades. Você é quem você é. É quem você é. Então, quando vem uma entidade, né? Um irmão de outra dimensão, ele vai usar aquilo que você entende, mas não precisa ser necessariamente uma representação verdadeira daquele arquétipo que está na cabeça do inconsciente coletivo. Eles vão dar aquilo que a gente precisa para compreender a comunicação deles. E aí, vem esses seres, eu falei das 5 categorias, vem seres dessas escalas mais altas. Se eles forem falar como eles veem, como eles entendem a vida e o amor, nós não vamos entender. Não. Eles têm que descer aqui pro nosso mundo e se fazer homem, fazer o que Jesus fez. Se fazer homem, Então são pequenas demonstrações ou imensas demonstrações de amor, porque são seres que devem dar um tempo ali na sua hora de trabalho, de descanso, de repouso, e vem aqui ajudar. Vem aqui ajudar. Vem ajudar. Então para de ficar tentando eles, fala de hora. Não é?
Isso mesmo. Porque tem gente que acha que o Pai João está disponível 24 horas por dia, que a Sete Saia está disponível 24 horas por dia. Gente, não estão, não. Sabe não é assim que funciona. Sabe qual é a grande... não é assim. Sabe qual é a grande mudança? Eu vou falar, aliás, sexta-feira, dia 28, 29, dia 1º de março de 2024, eu fiz um vídeo sobre o novo paradigma da mediunidade. Sabe qual é o novo paradigma da mediunidade? Vamos parar de chamar esses espíritos aqui, porque eles têm mais o que fazer, e vamos passar a nos transportar até lá para aprender com eles. Com certeza. É o novo paradigma da mediunidade. Com certeza. Não é mais incorporar, mas é ir com a consciência, como você falou que vai nas cirurgias, ir com a consciência desdobrada até lá e poder resolver as coisas lá no melhor local para resolver, porque continuar trazendo espírito para a Terra e fazendo a balbúrdia que a gente faz, até a gente fez muito tempo em nome do próprio espiritismo, isso vai morrer. Tanto que não existe quase mais médium de efeito físico, médium inconsciente. Viu que o médium inconsciente não existe mais? Em uma época, no início, quando eu comecei com quase 40 anos... Não era incorporação, era possessão. Possessão. A gente fala isso. É possessão. Gente, é possessão. Você não pode perder nem a consciência, nem a responsabilidade. Não. Você é coparticipante daquilo que está acontecendo. Com certeza. Porque vem também o irmão que veio aqui para brincar, para se distrair. Isso. Que chama de zombeteiro, chama não sei do quê. Vem aquele que consegue deslocar, porque para ele é uma questão fisiológica e não uma questão, não é uma paranormalidade para ele. É simplesmente, ele sabe fazer. Ele tem a possibilidade, ele tem a facilidade. Ele é um viajante. Ele fala, eu vou curtir. Olha a diferença. Vou lá encher a cara, vou lá meter o bisturi, cortar ele de cima e embaixo lá e costurar. Vou me divertir mesmo. Me divertir. Olha a diferença, Ivan Martins, que coisa linda que você resumiu agora. Em vez de trazer, e daí causa esse medo, fala assim, com que qualidade de espírito eu estou lidando? Não, é eu que transporto minha consciência para a qualidade que eu tenho moral. Claro que eu tenho moral. A qualidade que eu tenho vai me levar a um desses mundos. Mas é uma das teclas que eu bato todos os dias aqui. Eu bato essa tecla. Gente, a entidade é tão boa quanto aquela que o recebe. Não tem jeito. Você é uma pimenta, uma malagueta na vida. Você vai receber o quê? Um favo de mel? Isso. Vai ser doce? Se você é amargo? Não tem jeito. Você só prega maldade. E você vai receber o quê? O espírito André Luiz? Isso. Não dá. Não dá. Você acaba de pregar o amor dentro da sua igreja, do seu terreiro, do seu centro, seja do que for. Você sai na rua e chuta um mendigo, uma pessoa em situação de rua, ou você passa por ele como se ele não existisse? Sabe, nossa, não faz sentido. Cadê? Outra coisa linda é que quanto mais você trabalha com mel, mais doce você fica. Sim. E quanto mais você trabalha com fezes, mais enfesado você fica. Então a gente fala exatamente. Assim, ó, vê o mundo que você está vivendo, que está alimentando a sua mente, porque automaticamente você vai transparecer isso na vida. Se você está se alimentando com seres de alta hierarquia, não tem como ser rude. Não tem como. Você vai trabalhar com mel. Então você passa a ser mais manso, mais tranquilo, sem perder a tua individualidade, a tua personalidade. Mas fica mais manso, mais tranquilo, mais misericordioso. Eu sou Ivan Martins, eu de calmo, eu não tenho nada. Eu sou uma pessoa que eu vivo no 220, 24 horas por dia. Mas eu não deixo a energia que não seja amor encostar em mim. Isso mesmo, porque vibra nesse mundo melhor. Então eu sou um agitado amoroso. Aí, isso é maravilhoso. Não perde a tua individualidade, a tua personalidade, mas você não vai viver na vontade de chutar, de gritar, de falar palavrão. Isso é um mundo menor. Eu nunca vou ser um monstro tibetano, né? Não combina boa, contigo. Não combina, né? Mas não vai sair chutando pessoas. Não, com certeza não. Com certeza isso não vai fazer parte da minha vida. Nós vamos voltar para um assunto agora, que eu acho que nós temos um tempinho para falar sobre isso. Tá. E que é muito importante. A gente fala de paranormalidade e espiritualidade, mas a gente põe num buraco só. Né? A paranormalidade é uma faculdade que você pode desenvolver ou não. Certo. Eu conheço, eu acho que 80% dos paranormais estão internados em clínicas psiquiátricas. Tá?
diagnosticados como esquizofrênicos e outras coisas, porque nascem em lares católicos rígidos, lares evangélicos rígidos, mesmo em lares espíritas. Mesmo. E não são compreendidos, são colocados em hospitais psiquiátricos, tá? Então não é uma coisa que você escolhe. A gente não nasce um dia e fala assim, olha, eu vou ter possibilidades paranormais. Porque aí sim, se você nascer... Gente, quando a pessoa chega pra mim e fala assim, eu quero ser um paranormal, eu falo, oi? Eu tenho vontade de internar na hora, eu tenho vontade de internar a pessoa na hora. Quando ela fala que quer ser. Isso. Porque nós não escolhemos. Não. Ninguém deu um botãozinho pra gente, a gente escolhe. Não. Nós nascemos assim. Agora, levar isso para a espiritualidade e fazer disso um caminho de luz é uma outra história. Ali. Agora é com você. Maravilhoso. Vamos ver se eu consigo ajudar a gente a desenvolver esse tema. Eu acredito que a espiritualidade é um grande guarda-chuva. Um guarda-chuva acima de tudo isso, que embaixo dele cabe religiosidade, religiosidade, paranormalidade e mediunidade. É uma parcela da espiritualidade, porque se você tiver religiosidade sem a espiritualidade, é vazia. Se você tiver mediunidade sem espiritualidade, é vazia. E paranormalidade sem espiritualidade é vazia, que é o que leva a gente para ser internado. Então a espiritualidade é um guarda-chuva sobre tudo isso, que constrói um mundo psíquico muito melhor para nós, que faz ter sentido, ter lógica, faz ter até explicações científicas para essa paranormalidade. Então a espiritualidade está acima de tudo isso, e para mim a espiritualidade não se conecta com criações do homem. Ela é acima. Ela é acima. Ela é acima. Então essas abaixo pertencem ao homem. A paranormalidade, a mediunidade é natural, é biológica, é fisiológica. E religiosidade foi criada pelo homem, pertence ao homem. Então elas estão abaixo, se conectadas com a espiritualidade, farão um papel bonito. Se não conectadas com a espiritualidade, leva à loucura. Leva à loucura. Eu estou agora terminando um curso que eu vou disponibilizar na Hotmart, onde eu tenho o curso de tarô já, e eu vou disponibilizar mais uns 5 ou 6 cursos, que é a base para a formação quântica. E quando você vê a história, por exemplo, da radiestesia, que é uma ciência ou uma paraciência, porque muita coisa não é comprovado ainda, então uma paraciência. Mas ela foi tão perseguida, mas tão perseguida, porque estava no cunho religioso, que se chamava rabdomancia, né? Que era como se fosse estava ligado à mágica, à magia, né? Então, quando você vai para a radiestesia, você foge dessas mancias. Mas quem é que desenvolve? Quem é que desenvolve em segredo dentro dos seus templos, dentro das igrejas? Os frades. Os abades. A Igreja Católica proibiu e assimilou. E assimilou. Ela proíbe para o leigo. Proíbe para o povo comum, mas ela assimilou. E todos os tratados que nós temos, quase tudo, vem da Igreja Católica. Veio da Igreja Católica. Por quê? Porque era algo que estaria dentro da paranormalidade, que era investigado, porque a Igreja sempre quis poder. Né? Se você viajar nas grandes igrejas da Europa, você vai ver os mapas astrológicos no chão, no relógio. Tem muita citação, tem muita referência. Tem muito desenho que nos leva a esse mundo. Muito desenho que leva a esse mundo. Né? Se você pega, por exemplo, uma das coisas mais lindas da Igreja Católica em questão de imagens, a Pietà, que está no Vaticano. Para mim né? A imagem mais linda. Descobriram recentemente, há poucas décadas, o projeto. Miguel Ângelo descobriram o projeto em terracota, que é o apresentado para a igreja. Então, do lado de Jesus, né, tem tinha um anjo, um querubim, só que não era um querubim, era Eros, porque ele tinha nas costas o arco e flechas. Nas costas. E nas costas de Maria, não era o cabelo e o manto, fazia um coração. Então estavam dizendo que era Jesus e a Madalena.
Certo. Então, na verdade, a imagem passou como Jesus e Madalena. Então, o que é isso? Era a ciência da época misturado com que era misturado, ciência sempre, igual a filosofia antiga, né? Misturava com a questão da espiritualidade. Isso. Então era ciência, espiritualidade, crendice, a questão da liberdade, que já era uma questão, os artistas sempre foram mais universalistas, tudo misturado no mesmo caldeirão. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente vê que a igreja sempre foi o depositário, o fiel depositário de tudo o que existia e se chamava de magia. Então, quando você separa a espiritualidade da paranormalidade e você vai fazendo os cortes cirúrgicos dentro da paranormalidade, o que você, dentro da tua experiência, você já cortou da paranormalidade. O que para você já não é mais paranormalidade. Que não é mais? É. Como eu trabalho em centro espírita há muito tempo, a incorporação é o mais importante para mim. Não é mais. A incorporação não é. A inspiração, que é receber quase uma telepatia, mas receber ideias e pensamentos que vêm de fora de mim, que a gente chama de inspiração. A intuição, que brota dentro de mim, porque eu tenho o universo dentro de mim. O que mais que eu posso dizer que não é paranormal, mas a psicografia. Se você for olhar, nós vamos conseguir desmistificar, esse é um trabalho muito importante, desmistificar tudo aquilo que parecia ser paranormal e que é, na verdade, eu gosto de chamar de mais que normal. Pertence naturalmente ao ser humano. Pertence naturalmente ao ser humano. Isso tudo nós fizemos um rebulejo aí, fomos até para a lei do Vaticano agora, pelas referências, né? Desde aquilo que os gregos acreditavam, como isso veio no período clássico, como isso veio já no período já da Renascença, né? Onde tem os grandes artistas que vão enfeitar as igrejas com as suas histórias, né? Que bota lá o capetinha lá com a cara do bispo da igreja. Isso tudo eles faziam, que é uma forma também de desmistificar. Já existia um processo. Desmistificar até aquela santidade que pregavam. Sabe? Santidade que pregavam. Porque, na verdade, quem era o capeta ali? Era o próprio bispo de Roma, né? Então eles vão fazendo aquelas colocações, né? Que é uma forma jocosa de lidar e quebrar essa espiritualidade. Vou te fazer mais uma provocaçãozinha. Vamos lá. Tá? Nós temos aí uns minutinhos, bem rapidinho, mas nós temos. Porque eu sei dos seus compromissos, querida. Jesus, um homem judeu. Ele foi crucificado aos 33 anos de idade, onde grande parte dos homens já teriam morrido pela idade. Certo. A idade média lá era 20, 25 anos, não chegava a 30 anos um ser humano médio. Jesus viveu bastante aos 33 anos. A gente vai pegar um menino de 33 anos hoje, é uma criança ainda, mas naquela época já era um ancião. Pelo costume judaico, ele foi circuncidado cedo, ao nascer praticamente, e ele teria que ter uma esposa ali pelos 16, 17 anos, né? Porque se ele quebra esse laço, ele está vindo contra toda uma sociedade. Certo. Jesus nasceu para viver como homem. O casamento faz parte disso? Faz parte da santidade. Ok. Casamento faz, na nossa filosofia, você tem tudo que é mundano, você pode pôr aqui no mundo do profano e do mundano, vamos pôr como mais baixo categoria, e no mundo do sagrado, o divino, que é Deus. Entre o mundano e o sagrado tem o santo. Família, casamento faz parte do santo. Então Jesus pode perfeitamente ter sido casado. Pode ter sido casado. Essa referência desse escultor colocando ele nos braços de Madalena e não nos braços de Maria. É possível. O que a gente tem hoje, que é um disclaimer importante, é que principalmente nos pergaminhos do Mar Morto, tem o Evangelho, e no Magla.
Magdala. Maria de Magdala. E o Evangelho de Maria de Magdala, que foi encontrado nos pergaminhos, eles têm muitas citações, mas infelizmente a traça comeu. A frase mais importante do Evangelho que diz: e eis que meu mestre, como ela chamava ele, eis que meu mestre Senhor Jesus me deu um... Você preenche com o que quiser, pode ser um beijo, um abraço, uma aliança, um filho, uma família, o que você quiser, tem um e tá comido. Então aí as pessoas têm preenchido com muita coisa, mas é possível sim. E Maria de Magdala, gente, por que Maria de Magdala? Porque se ela fosse uma Maria qualquer, não seria Maria de lugar nenhum. Mas Maria de Magdala quer dizer que ela tinha nobreza, que ela tinha dinheiro, e é conhecido que ela financiava o que a gente chamou hoje de cristianismo, mas os caminhos do Cristo. Ela financiava toda a pregação, todo o trabalho crístico, né, de Jesus. Foi uma grande seguidora dele, isso sim. Isso a gente já sabe que é oficial, ela foi uma grande seguidora. Porque a gente fica preso a tantas coisas, né? Um dia uma irmã evangélica chegou e falou assim: por que vocês cultuam Maria? Maria é uma mulher, ela deu à luz como qualquer outra mulher, ela não era virgem. Eu falo, bom, se ela deixou de ser no momento do nascimento. Mas qual é a importância disso? A virgindade estava onde? Na alma ou no corpo? Sabe que isso também, eu vi uma questão assim que eu não entendo, por que essa perseguição? Perseguição. Um padre importante da Igreja Católica estava explicando sobre o dogma virginal de Maria, né? Que foi criado, o dogma virginal de Maria século foi no ano 500. Foi no ano 500. 3, 4. Século 3, 4. Isso no máximo no quinto. No máximo no quinto. E aí foi criado o dogma da Virginal de Maria. E ele explicou muito claro, um grande estudioso do Vaticano, e ele disse assim: vocês confundem muito, vocês estão fazendo isso com a virgindade física, com o ímen. Não, ela teve um filho e ele nasceu de parto natural. A virgindade, o dogma é da alma dela, é da entrega dela a ser mãe de Jesus. E é claro que daí eles emendam dizendo, ela também nunca mais viveu maritalmente com José, aí vai para uma outra linha, né? Então aí, mas mesmo assim ele dizia, não confundam, não é físico. Ele disse mas foi uma palestra maravilhosa, gente, no centro do Vaticano, uma pessoa muito importante lá, e falou: preciso que vocês façam esse disclaimer. Essa virgindade é da alma dela, do pensamento dela. No dia que Jesus foi crucificado, é histórico que tinham outras centenas de pessoas crucificadas, porque os romanos faziam tochas humanas com os judeus, com as pessoas que eles julgavam criminosos. Então, não era permitido que pessoas fora da família estivessem aos pés da cruz. Tinha um dos apóstolos lá, quem era? O João Evangelista. Que era irmão. João Evangelista. Então a gente precisa entender, né, pelo espírito e não pela matéria. A gente precisa desmistificar aquilo que Deus deixa como lei: casai-vos e multiplicai-vos, né? Esqueceu de colocar, talvez, criai-vos, né? Faltou, porque hoje tem gente casando, multiplicando e não criando. Porque se você casou e multiplicou e não criou, você não está cumprindo a máxima. Você está, né, desvirtuando a máxima. E a palavra, isso vê que é uma questão de interpretação humana que é muito perigosa, né? A palavra, nos evangelhos mais antigos que nós temos, do hebraico, do grego, transformado para o latim, o inglês e chega até o português, irmão e primo é a mesma palavra, é a mesma raiz. Aí eles põem o João e outras pessoas que estavam ao redor de Jesus, todos como primos, só para não assumir que ele tinha irmão. Mas os evangelhos apócrifos deixam bem claro que são 6 irmãos de Jesus. É evidente que tinha irmãos. Eles eram 6 irmãos, ele mais 5. É evidente que tinha irmãos, né? E o que acontece, né? No século 3 para 4, quando Roma, né, se eleva a condição, né, aceita o cristianismo como religião oficial, aí vem, né, a mãe do imperador e faz aquela coisa toda. O que aconteceu ali? Criou-se a Igreja Católica, e a Igreja Católica criou seus dogmas, pegou todas as outras igrejas, porque tinha 50 igrejas cristãs, todas da mesma raiz. Aí falou, não, vocês vão... O evangelho é um só, a Bíblia é um só, vai juntar tantos livros que interessam pra gente, e agora é assim. Isso. Né? Então, tudo que é condenado hoje, né, as pessoas... eu não vou entrar nessa questão, não vou entrar porque aí é outras polêmicas. Mas, gente, até o casamento, você casava sozinho, não precisa de sacerdote.
Chegava na beira de uma árvore, embaixo de uma lua, falava assim: olha, Maria, tô casando com você agora. Essa é Suzy Maria e eu tomo como minha esposa, minha mulher. E ela falava: esse é o Ivan Martins, eu tomo como meu marido e meu esposo. Estamos casados, me sua bênção. Pronto, estava casado. Ou às vezes o próprio pai dava bênção, era suficiente, era mesmo assim. Sabe, não tinha essa coisa toda. Esses dogmas todos são católicos. Quer ver outra coisa interessante também de ler a Bíblia? Moisés, no Êxodo, eles procuram ele porque tinha muita briga de casais. Imagina que, estima-se que tinha até 1 milhão de pessoas naquele deserto, e se a história for verdadeira, por 40 anos. Dá para imaginar o bafão que era se tivesse rede social nesse deserto, né? Então eles procuravam muito Moisés perguntando sobre até quando era obrigado a manter um casamento. E Moisés cria, tá lá, bem claro, a lei do divórcio. E ele diz, se isso for tão danoso que corra um risco para a vida de um dos dois, é melhor que se divorcie. O divórcio foi criado 3.500 anos atrás. Melhor que se divorcie. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, porque ninguém merece ter uma relação difícil, doentia. Doentia, né? Uma relação que leve à falta de saúde, à morte, ou à instabilidade emocional de alguém. Mas vê que tanto o casamento, quanto o divórcio, quanto você poder ser uma pessoa íntegra, vivendo de um jeito certo, estão todas essas colocações na Bíblia, normal. É lindo isso. Com certeza. Nós poderíamos falar sobre tantas coisas hoje, já que nós adentramos a teologia. Nós poderíamos falar, inclusive, sobre essa questão toda que está acontecendo no Oriente Médio, que está acontecendo na Palestina, né, que não é brincadeira o que está acontecendo ali. E, basicamente, a história de Ismael, que gera toda essa questão árabe que nós vivemos hoje, que gera tudo isso, né? Ismael e Isaac, né? Qual é o filho de Abraão que foi quase sacrificado. E são irmãos. São irmãos. Então, gente, olha, dentro dessa briga toda, nós espiritualistas não tomamos partido, sabe por quê? Porque são irmãos, são família. Então, por questões muito antigas, questões de briga, estão se matando e não tem lado bom nessa história. Numa guerra não tem certo ou errado. Não tem Todo certo mundo ou errado. Perdedor. Todo mundo é perdedor. Milhares de crianças morrendo de um lado, do outro, mães de família perdendo seus filhos, perdendo seus pais, seus maridos, suas esposas. Então não tem lado bom, né? Não, guerra não tem lado bom. Não tem lado bom. Guerra não é de Deus. Não é de Deus. Então, e sabe o que é pior, gente? Eu conheço os dois lados. Eu conheço o povo judeu, que eu sou apaixonado pela cultura judaica, e eu conheço também os muçulmanos. São pessoas incríveis, são pessoas dóceis, boas. É meia dúzia de picareta de cada lado que provoca tudo isso. Sabe? A guerra deveria acabar, ou deveria ser assim. Se eu tenho raiva de você, resolve eu e você. Agora envolver duas nações nisso. E afeta o mundo todo. Aí afeta o mundo todo, tá todo mundo sofrendo com isso, porque a gente não aguenta ver tanto sofrimento, tantas mortes ali, né, de um lado e do outro. E não tem lado bom. Não tem lado bom. E não confundir o Hamas, o palestino com o Hamas. Hamas é uma facção terrorista, não deve existir, mas não castiguem crianças, mulheres, idosos, e doentes, e jovens, por causa de uma turminha que é o terrorismo. Né? Não faz isso. Aqui não tem as facções também? Tem. Nós vamos ser julgados pelas facções que estão aí? Que fazem coisas horríveis também? Também. Nós vamos ser julgados por essas facções, então não vamos julgar nem o povo judeu, nem o povo, né, nem muçulmano, o palestino. Nem o palestino. Não vamos julgar ninguém, né? Nem o judeu, nem o muçulmano, nem o palestino, nem o de Israel. Vamos julgar ninguém. Vamos orar, vamos pedir a Deus, né, que a luz chegue a cada um deles, não é, Maria? Para acabar com isso. Esse tem que ser o nosso pedido. Primeiro, a gente não pode tomar partido mesmo. Não existe. Não faz sentido. Porque os dois saem perdendo nessa situação. Muito. Cada filho que morre, agora você Cada precisa... gota de sangue que vai pro chão ali é um absurdo. É um absurdo. O que nós podemos fazer? É realmente emitir muita luz, mandar luz para lá e desejar que de alguma forma, eles parem e falam, vamos parar de trucidar um lado e o outro. Mas que essa briga tem mais de 4.000 anos. É até bíblico que essa terra não terá paz. Só que pode ter sim, a partir do momento que as pessoas tenham consciência, né? E pelo menos respeitem. Respeitem um lado, respeitem o outro, né? Parem de tirar vidas, né? A gente deseja só isso. Eu vi esse número ontem, já morreu mais de 10.000 crianças. Pois é. Quando a gente tem criança morrendo numa guerra, nós estamos errando aonde pôr a bomba. Talvez esse seja o recado. Vamos pôr as bombas no lugar certo, né? Eu vi
quando eu estava fazendo uma viagem e eu entrei numa dessas salas para esperar, essas salas VIPs, para esperar o voo e tal, e eu vi uma montanha de crianças. Não vou dizer de que lado era, não interessa, não é isso aqui agora. Mas tinha uma criança em cima da montanha, com a cabecinha virada para trás, os bracinhos, e eu vi o meu sobrinho. Era a cara do meu sobrinho. Eu entrei em desespero profundo. Chorei por umas 2 horas. Eu falei, são crianças. São crianças. Como todos nós que somos crianças, né? Crianças universais também no aprendizado. Suzy, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e os seus contatos, querida, para que a gente, né, seja sempre aí vendo o que está acontecendo com você, suas palestras, ótimo. o seu talk, né? Isso, o Medium maravilhoso, Talks, o Medium Talk é maravilhoso. Vamos lá. O trabalho que a gente tem lá no Medium Talks, falando de espiritualidade e mediunidade, especialmente com mulheres, e vocês encontram tanto cursos, mentorings, tudo que eu estou fazendo, o Inmariá, que é um instituto de frequenciamento, tudo no site suzimariá.com.br. Lá você vai encontrar a gente de algum jeito. E vai estar no nosso vídeo aí, no finalzinho, né, Rafinha? Obrigada. Já vai estar anotadinho para que vocês possam, né, nos seguir. E consideração final, e agradecer demais Ivan Martins e todo o time. Agradecer o Cristiano, produtor, que é divino, tem um cuidado com a gente sem igual em cada convite. E desejar profundamente a todas as pessoas que peguem a nossa fala para fazer um exame de consciência e olhar que você é capaz de tudo isso que nós falamos, que tudo isso está dentro de você. O nosso papel aqui tem sido mostrar que sim, você é importante para o mundo e você pode fazer a diferença no mundo sendo uma pessoa misericordiosa. Então o que eu desejo para todos nós é muita misericórdia. Aí sim, do Criador, para nossa pequenez. Amor, amor e amor. Não existe outro caminho, não existe outra possibilidade, né? A gente só pode transmitir o que a gente tem. Então se amem, né? Se respeitem, né? Se queiram bem, né? Cultivem amor. Amor é uma gotinha que pinga ali, cresce ali, mais uma gotinha dá frutos e vai se multiplicando, né? Então, peneirem e peneirem. Tudo que foi dito aqui, veja o que faz sentido para você, colha as flores que te interessar. Se não te interessar, deixa, não pisa não. Deixa que outras pessoas colhem, né? Colham suas flores, aquilo que fizer sentido para cada um de vocês. Vocês todos são muito bem-vindos, são muito amados e gratidão, né? Se vocês não seguem meu canal, né, Instituto Ivan Martins, sigam, né, estejam conosco e deixe lá, né, as suas mensagens de luz, de amor. E falando em luz, que a luz esteja com cada um de vocês de uma forma muito especial, hoje e sempre. Gratidão, gratidão, gratidão e namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Suzy, querida, gratidão. Obrigada. Até semana que vem.